Na verdade, não somos muito diferentes das pessoas da Idade Média. Assim como vemos tutoriais no YouTube, eles buscavam conselhos em livros. Desde o protocolo para peidar até curas para a calvície, aqui estão alguns conselhos da Idade Média. Não deveria precisar dizer, mas não tente isso em casa. Então você acha que sabe tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Segure sua cota de malha. Estamos lançando um canal de história focado no Império Romano. Sei o que você está pensando. Espere, Império Romano. Não é antes das minhas lendas medievais favoritas? Sim, mas acompanhe-me. Roma foi o início de tudo, da queda do Império à ascensão dos cavaleiros medievais. É uma história que está toda conectada. Se quiser aprender sobre esse período incrível, venha para a Festa da Toga no nosso novo canal, o Império Romano. Vai valer totalmente a pena esse desvio na sua jornada histórica, então vou deixar um link para ele na descrição abaixo. E agora para o vídeo de hoje, bem-vindo à loucura medieval. Verduras mortais. Ao contrário de hoje, quando recomendam consumir frutas e verduras para a saúde, no Tratado Médico do século V, Cápsula Ebernia, os medievais são alertados, citação, se houver dor no nariz e se do lado esquerdo houver manchas vermelhas espessas sem dor, e se o paciente desejar vegetais constantemente, ele morrerá no 25º dia. Colegas veganos, fiquem atentos. Se for no 25º dia, depois de comer tantos vegetais, o paciente realmente fica inconsciente e cito, se houver qualquer dúvida se ele está ou não morto. Então, em 1380, o escritor médico inglês Johann de Merfield sugere usar outro vegetal para tentar descobrir. Isso pode ser feito, abre aspas, aplicando cebolas levemente assadas nas narinas dele, e se ele estiver vivo, ele imediatamente coçará o nariz. Orientação principesca. Manuais de aconselhamento foram criados especialmente para a realeza. Esse gênero literário, chamado Espelhos para Príncipes, trazia planos para guerra e paz, dicas para governar, confiar e escolher o que comer. O Secretum Secretorum, também chamado O Segredo dos Segredos, foi apresentado a Eduardo III no início de seu longo e próspero reinado. O livro sobre conduta real foi escrito por volta de 1326. Ele sugere esta citação. Aquelas coisas que engordam, alegram e acrescentam carne ao corpo são a moderação na coabitação. Comer pão de trigo e carne gordurosa, frangos, vomitar todas as manhãs com vinagre adoçado no verão, cavalgar em gado de passo suave e beber em recipientes novos e de cheiro agradável. Ansiedade e tristeza em excesso, insônia, mente ocupada demais e amor excessivo enfraquecem o corpo. Dormir no chão, dormir com mulheres idosas e olhar para cenas desagradáveis e inevitáveis. Mas o pior de tudo são os pensamentos ruins e as ansiedades persistentes. Evitar coisas desagradáveis e estressantes não é uma má ideia. Meus colegas de casa estão irritados comigo pelo vômito matinal. Instrutor de dança. Manuais de instruções são a maneira perfeita de evitar que alguém passe vergonha na pista de dança enquanto tenta mostrar alguns passos. O poeta francês Antônio Arena escreveu o guia As Leis da Dança na década de 1530 e trata exatamente do que não fazer na próxima festa. E para todos aqueles homens que se acham bons de dança, você definitivamente não vai querer ser o cara preso por exposição indecente. Então, Arena recomenda o seguinte, você deve sempre estar vestido à perfeição e sua braguilha deve estar bem amarrada. Às vezes as braguilhas caem no chão durante a dança do baixo, então amarre-as bem. Ficar bêbado a ponto de cair não é bom. Veja esta citação. Quando você cair, levante-se rapidamente e volte a terminar a dança com energia, sem reclamar de nada. Patrim patrilo. E se você não se levantar, não poderá cair mais. Não há para onde cair para quem já está deitado no chão. Uau, isso é profundo! Se busca romance na pista de dança, é melhor seguir o próximo conselho, já que flatulência e doenças virais mortais não são realmente o caminho a seguir.
Citação: amigo, quando você estiver dançando, tome cuidado para não arrotar, pois se você arrotar, então você será um verdadeiro porco. Além disso, nunca peide enquanto estiver dançando. Cerre os dentes e obrigue sua bunda a segurar o pum. Não fique com o nariz escorrendo e não babe pela boca. Nenhuma mulher deseja um homem com raiva. E evite cuspir na frente das donzelas, pois isso causa enjoo e revolta o estômago. Se você cuspir, assoar o nariz ou espirrar, lembre-se de virar a cabeça para o lado depois do espasmo e não limpe o nariz com os dedos. Faça isso corretamente com um lenço branco. Não coma alho poró nem cebolas, pois eles deixam um odor desagradável na boca. Guarde esses alhos porós e cebolas, vai precisar depois. E agora, minha parte favorita do livro, citação. Ao dançar, mantenha um rosto agradável e, por favor, irmão, use uma expressão simpática. Alguns homens, ao dançar, parecem estar chorando ou querendo ir ao banheiro. Forte, fezes. Soprando ao vento. O grande Erasmo, humanista e teólogo da Renascença, deu um bom conselho quando se tratava de peidar. No livro Sobre a Civilidade nas Crianças, um tratado sobre seu ensino prático, ele afirmou, citação: alguns dizem que o menino deve prender o gás comprimindo as nádegas. Não é civilizado adoecer tentando ser educado. Se for possível sair, que ele faça isso sozinho, mas se não for, siga o antigo provérbio: esconda o pum com uma tosse. Sobre o assunto de soltar pum durante a Grande Peste de Londres, acreditava-se que doenças como a peste negra vinham da inalação de vapores mortais. Então, os médicos recomendavam que ter algo fétido por perto para respirar era uma boa ideia. Uma forma era deixar uma cabra fedorenta morar em casa. Outra forma era peidar num pote e fechá-lo rápido. Assim, o peido podia ser guardado, a tampa tirada e o fedor inalado, sempre que alguém suspeitava que tinha sido exposto aos germes mortais. Lembre-se, não tente isso em casa, mas quando você não tentar isso em casa, certifique-se de não deixar um comentário neste vídeo do YouTube me contando como é não peidar em um pote, porque eu não estou curioso para saber se isso realmente funcionaria. Uma esfregada revigorante. Lembra daquelas cebolas e alhos porós que você deixou de lado? Bem, agora você pode usá-los para fins cosméticos. O Regimen Sanitatis Salatinarium oferece muitos conselhos sobre dietas, remédios e assuntos domésticos. Para a saúde dental, cito: recolha as sementes de alho poró, queime-as com o suco de meimendro e direcione a fumaça para os seus dentes através de um funil. Mas havia alguma controvérsia sobre o uso de cebolas, pois, cito, os médicos parecem não concordar. Galenus diz que elas não são boas para aqueles de temperamento colérico, mas ele ensina que são bastante salutares para os fleumáticos, e especialmente boas para o estômago e para a tez. Ao esfregar frequentemente as áreas calvas com cebolas moídas, você pode restaurar seu cabelo. O blues do cocô de vaca. A Trócula é uma coleção de textos italianos do século XII que trata principalmente da saúde das mulheres. Uma seção dá conselhos sobre perda de peso, abre aspas. Se a mulher for gorda e parecer hidrópica, misture esterco de vaca com bom vinho e unte-a com essa mistura. Em seguida, coloque-a em um banho de vapor bem quente até o pescoço, feito com fogo de lenha de sabugueiro. Enquanto ela estiver coberta, deixe suar bastante. Homens gordos são tratados de forma diferente. Fazemos para eles uma cova próxima à beira do mar e a areia, e da maneira descrita você irá ungí-los. E quando o calor é muito intenso, colocamos eles até a metade dentro da cova, metade cobertos com areia quente jogada por cima. E ali fazemos eles suarem bastante. Depois lavamos eles muito bem com a água dos banhos anteriores. Isso parece incrível, principalmente a parte de ser lambuzado de vaca. Cocô, mantendo... Isso, civilizado No século XIII, Daniel de Beclos escreveu O Livro do Homem Civilizado, tratado sobre etiqueta e boas maneiras. Reconhecido como o primeiro livro de cortesia em inglês, entre muitos outros,
era um manual prático para cortesãos sobre o que era e o que não era socialmente aceitável. Daniel, suposto membro da corte do rei Henrique II, aconselhava sobre fingir doença para afastar um admirador indesejado. Ele escreveu, abre aspas, se a esposa do seu senhor volta os olhos para você com muita frequência e de maneira lasciva, e lança olhares vergonhosos de desejo contra você, deixando claro que ela quer ter relações sexuais com você. Se ela disser, toda a casa e meu marido irão servi-lo para sempre, e só você será meu querido. Você governará tudo, tudo do seu senhor estará à sua disposição. Consulte-me, meu filho, meu conselho já está em seu coração. Entre dois males, escolha o menor mal. Seu plano mais seguro é fingir doenças que abalam os nervos, para ir embora de forma sensata e prudente. Parece que Daniel tinha informações privilegiadas para evitar investidas indesejadas. Daniel de Beckles também era bastante sensato quando se tratava do assunto de criação de filhos, recomendando que, abre aspas, apenas roupas baratas deveriam ser dadas às crianças pequenas. Elas sujam as roupas com cinzas, mancham, babam nelas com a boca, limpam o nariz escorrendo de muco nas mangas. Ao dar à luz seu bebê, o médico italiano do século XV, Michael Savonarola, recomendava, abre aspas, gritar alto. Assim, todos acreditarão que você está com muita dor e seu marido e os outros membros da casa terão compaixão. Eles tentarão aliviar sua dor oferecendo alcaparras, amêndoas confeitadas e vinhos finos. E o arcebispo Giovanni della Casa, um poeta e escritor de etiqueta do século XVI, alertou contra, abre aspas, falar o tempo todo sobre seus filhos, porque ninguém tem tão pouco a fazer que tenha tempo para responder ou até mesmo ouvir tais bobagens, e por isso irrita a todos. Ou alimento do amor. Se havia uma mulher por quem você tinha bastante interesse, então o texto do século XII, A Arte do Amor Cortês, tem a resposta. O autor francês Andreas Capellanos sugere atraí-la com uma boa comida porque, abre aspas, não há nada a que ela se envergonharia de consentir se tivesse a garantia de uma boa refeição. E não importa o quanto ela tenha, ela nunca tem esperança de conseguir satisfazer seu apetite quando está com fome. Ela nunca convida ninguém para comer com ela, mas quando come, sempre procura lugares escondidos e reservados, e geralmente gosta de comer mais do que o normal. Parece que Capellanos tinha um certo problema quando se tratava de mulheres, para ser sincero. Ou talvez com algumas mulheres medievais por quem ele se interessava. Preferia passar a sexta-feira sozinho na cama, com ameixas em água de rosas, tâmaras com canela e vinho caro, do que sair com ele. Alívio abençoado. Sobre o assunto de como aliviar-se, Daniel de Beckles sugeriu essa citação. Se for necessário esvaziar o intestino em um bosque ou campo, a pessoa deve ficar de frente para o vento e agachar-se na sombra enquanto faz isso. Após terminar, limpe-se com a mão esquerda. Enquanto seu inimigo estiver esvaziando o intestino, não busque vingança contra ele. Prejudicar alguém agachado é detestável. Não solte pum silencioso sob a perna. É constrangedor quando percebem o mau cheiro de alguém. Se sentir uma tempestade nos intestinos, procure um lugar para esvaziá-los. E finalmente, Daniel queria ter certeza de que todo homem soubesse como fazer uma grande saída. Citação. Quando você estiver prestes a sair, deixe seu cavalo na porta, mas não monte em seu cavalo no corredor, a menos que seu anfitrião lhe peça. O que é isso? Há uma página escondida no final do livro. Certo? O último conselho de Daniel é: inscreva-se no Medieval Madness no YouTube. Uau, parece inacreditável, mas eu não posso. Mas está aqui na página. Não acredito que ele escreveu isso. Bem, esse parece ser o único conselho deste vídeo que você deveria seguir. Obrigado por assistir, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira para mais um vídeo. Ótima semana a todos. Valeu!